Menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Nesta quinta-feira, dia 1º de março, as vagas abertas no posto de atendimento ao trabalhador de Limeira são para técnico em manutenção, com experiência em ensino fundamental completo, técnico em eletromecânica e mecatrônica e habilitação na categoria D, balconista com experiência e ensino fundamental completo, líder de limpeza com experiência, ensino fundamental completo e habilitação na categoria B, tosador com experiência e mecânicos de motocicleta com experiência, ensino fundamental completo e habilitação nas categorias A e B. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora. Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11h56, 11 horas e 56 minutinhos, ponto final no A Voz do Povo desta quinta-feira, para estabelecer o colóquio com Caio Bortolã, que está chegando por aqui. Caio Bortolation, diretamente dos Estados Unidos. Não, diretamente da minha casa, em Limeira, na região da Avenida Piracicaba, aqui para a Educadora. Bom dia, Ivan, bom dia para todo mundo que nos ouve ver. Um excelente mês de março para todos nós, para você, para quem está nos ouvindo e vendo ao vivo, pelo rádio, pelo AM 1020 da Educadora, no aplicativo, que se você não baixou ainda, deve baixar, é de graça, é o do ícone vermelho na lojinha do seu celular, aplicativo da Educadora para celulares e tablets, no portal educadora.am, no Facebook, e muita gente não sabe, mas nós voltamos ao YouTube, ao educadora.tv, com transmissões ao vivo. Estamos também no YouTube. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube, deixe o seu comentário no canal da Educadora no YouTube, participe deste nosso encontro no Facebook, curtindo, comentando e compartilhando. Ivan, ontem você me alertou, aliás, sobre essa história que você me contou fora do ar, depois me manda as informações, porque nem sempre ou quase nunca é bom brigar com a esposa, né, Ivan? A história é a seguinte, um dono... Sem citar nomes, sem né? citar Um empresário nomes. O dono de uma empresa de comunicação, né? Da capital... Separou-se da esposa. Capital paulista. Ele arrumou uma gatinha,
sabe? Arrumou uma namoradinha, né? Sabe, cara, você já viu aquela conversa bode velho, capim novo? Não, na verdade, não é. Eu sei quem é a atual namorada. Não é uma gatinha, não sejamos injustos. Não é uma menina de 18 anos. Ele largou a mulher dele. É uma mulher que tem a idade compatível com a dele. Ele largou a mulher dele. E saiu falando mal dela. Com quem ele viveu durante um bom tempo. Os dois brigaram, assim, o pau comeu. Foi um escândalo no Society, e né? Ele fez uma exposição pública, inclusive no Facebook, dizendo, olha, essa fulana levou de mim obras de arte, relógios chamou caros, de ladra, os cambal. Foi uma briga horrorosa. Ela tomou para si o que era meu, levou embora e... Foi uma briga horrorosa. E ela também está fazendo denúncias contra ele. Dele com essa mulher, né? Foi uma briga horrível. De duas famílias tradicionais de São Paulo e duas famílias muito ricas de São Paulo. Só que o cara deu uma bobeira. Ele largou no apartamento em que eles viviam, né? Quando ele saiu do apartamento, ele largou lá um notebook e nesse notebook estava espetado um pendrive. E a mulher foi lá dar uma olhada no que tinha naquele pendrive. E achou dados... Tinha toda confidenciais a da contabilidade do cara, dos caixas 2 do cara, de tudo quanto foi dinheiro que ele recebia por fora, sonegação de impostos, cambal A4, barará, tava tudo lá. Sabe o que a mulher fez? Apresentou para a polícia. Entregou para a Polícia Federal. Falou, tá aqui, ó. O cara tá bombardeado. Vai ter de pagar. Briga com mulher, briga? Vai ter de pagar multas pesadas, provavelmente a Receita Federal. Se bem que gente muito rica, Ivan, né? Como Lula, por exemplo, tem condições de contratar advogados que cobram milhões. Briga com a mulher para ver. Nós, réis mortais, não temos milhões para contratar advogados que cobram milhões para nos defender. Aliás, falar nisso, essa gente tem, falar em milhões de advogado do Lula... atos protelatórios, né, que vão empurrando com a barriga qualquer que seja o processo. Tenho certeza que esses advogados custam realmente fortunas e fortunas, né? Por exemplo, esse Batóquio, que foi advogado aqui do Silvio Félix? Foi do Silvio Félix, do Maluf, do Palocci. É advogado desses grandes políticos aí, todos que estão aí envolvidos nessas denúncias todas aí. Ele deixou, esses dias ele deixou a causa de um lá... Não foi do Eduardo Cunha? Foi do Eduardo Cunha. Eu não vou me lembrar. Ele largou, esses dias o Batóquio largou lá a defesa de um sujeito. Ele defende esses criminosos famosos, né? Porque normalmente oriundos da política. Ele, inclusive, foi político, foi deputado. Foi. Né? Ele largou um cara lá porque o cara resolveu aderir à delação premiada. Aí ele falou, não, esse negócio de delação premiada não é comigo, eu não aceito isso, eu larguei a defesa do cara. O Batóquio, que foi advogado aqui do... Foi ou é ainda, não sei, do Silvio Félix, nos escândalos aí do Silvio aqui em Limeira, o Batóquio, se não foi, continua sendo advogado dele. Provavelmente continue sendo, porque os processos do Silvio não acabaram ainda. Não acabaram. E o Eduardo Cunha, por falar nisso, já que o assunto é esse, o Eduardo Cunha, esses dias aí, ele tomou uma fubecada, porque ele chegou num tribunal desses aí, onde ele Aliás, tá se defendendo. Posso fazer uma inconfidência, cometer uma inconfidência aqui? Pode. O Batóquio, certa vez, foi procurado por uma figura importante e uma figura bem posicionada financeiramente para que fizesse a defesa dessa pessoa. E aí ele fez o seguinte, que eu não vou revelar, evidentemente, quem é e em que circunstância. Mas ele fez a essa pessoa o seguinte comentário. Quando você entrou no prédio aqui, onde fica o meu escritório de advocacia, você viu que na minha vaga tem um carro importado. Esse carro importado custa muito caro. Custa cerca de R$300 mil. Se alguém me roubar este carro, eu vou na concessionária e compro outro. O carro ou qualquer outro bem material eu posso perder. Só não me faça perder o que eu tenho, que vale mais do que um carro de 300 mil, ou que vale mais do que qualquer outro bem material, que é o meu tempo. Seja breve. Assim? É. Então, curto e grosso. Curto e grosso. Seja breve. Tá certo. O que quer dizer que, muito embora ele assuma processos vultosos, né?
ele não defende um ou outro, não. Ele defende muita gente. Então, ele assume processos e é um advogado de renome nesse país, não é? Sim. Que defende muita gente. Nós estamos aqui o Silvio Félix, como dá para citar Palocci, Maluf, como dá para citar o Lula. Mas há uma série de outros clientes importantes e com reconhecimento na política nacional, principalmente, que são atendidos pelo Batóquio e por outros grandes nomes da advocacia, que não têm escritórios milionários, não. Tem escritórios multimilionários. E o Eduardo Cunha estava dizendo, o Eduardo Cunha esses dias tomou uma fubecada, ele buscou a defesa dele, né? Ou ele, né? Próprio, porque o Eduardo Cunha, se não me engano, também é advogado. Ele buscou um ministro lá do STF, apresentou um pedido para o ministro do STF para que ele recebesse a advocacia gratuita, que ele fosse atendido gratuita pelos advogados. Eduardo Cunha que está preso, Está preso, está na cadeia, está preso lá em Curitiba, né? Ele pediu a advocacia gratuita para ser atendido pela advocacia gratuita, porque ele alegou o seguinte, ele falou, olha, eu não tenho dinheiro. Meu dinheiro foi bloqueado, o que eu tinha de dinheiro foi bloqueado, está tudo apreendido pela justiça, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar advogado. Então eu preciso de advogado, eu preciso que a justiça aí, o governo, o Estado, né? O Estado pague advogado para mim. O ministro lá, não sei qual foi o ministro lá do STF, falou assim, nananina não. O Eduardo Cunha vai te catar. Ser atendido pelo benefício da justiça gratuita. Era só o que faltava. Mas, Ivan, ontem eu fui cobrado, você foi cobrado por um ouvinte, que além de ouvinte, é um amigo muito querido, Paulo Eblin, Dr. Paulo Eblin, por falar em bons advogados. Você foi cobrado. Dr. Paulo Eblin, que reclamou, vocês só falam de política, eu não aguento mais que vocês falem de Silvio Félix, ou de Paulo Radiche, ou de Mário Botion. Eu não sei se ele tem alguma simpatia especial por algum deles, não é? Mas eu vou atender, e ele ainda nos fez uma ameaça. Se vocês continuarem falando só disso, eu vou trocar de emissora. Então, como eu não quero que ele troque de emissora, Ivan, hoje eu não quero falar de coisa ruim. Hoje eu não vou falar de Mário Botion nesse colóquio. Não. Escolha o tema, e você que está nos ouvindo e vendo, escolha o tema. Nós falaremos do tema que você escolher, ou o Ivan escolher, ou o nosso ouvinte, fã e seguidor pelo WhatsApp. Pode mandar mensagem sugerindo qualquer tema que nós falaremos dele, menos aqueles ligados ao prefeito de Limeira. Você está propenso hoje a abordar um tema que tenha... Eu não ouço a audiência. Que seja positivo. Eu ouço a audiência, viu, Ivan? Então, se há uma reclamação nesse sentido, mudem um pouco de assunto. Então, nós mudamos de assunto. Depois, um outro dia, nós voltamos a falar da política local, mas vamos mudar de assunto. O Paulo Eblin mandou uma mensagem para você. Eu li, mas ele mandou uma mensagem para você. Eu acho que o Paulo Eblin tem razão. Porque, às vezes, às vezes eu saio daqui do programa, vou embora para casa, e vou pensando no caminho para casa, vou pensando naquilo que a gente tratou no programa, daquilo que a gente falou, do que nós abordamos e da maneira como abordamos, né? E às vezes eu me pego criticando a mim mesmo, porque eu sou um cara crítico, Nós fazemos por natureza, né? Eu sou um cara crítico por natureza. A gente tem uma visão crítica de tudo que a gente observa nesse mundo, né? E aí me critico a mim mesmo. Falo, puta, mas hoje você pesou a mão, cara. Eu revejo todos os nossos programas. Você deu uma pesada na mão hoje. Você tem esse hábito, mas eu revejo. Às vezes, não é sempre. No Facebook, no YouTube, todos os nossos programas. Eu sou assim como você, eu sou o meu primeiro crítico. Não, eu faço. O primeiro eu procuro fazer uma autocrítica. A me criticar. A gente tem que fazer, porque a gente está aqui no microfone. E a gente tem de melhorar também, né? Eu digo Todo aqui, dia a gente tem de melhorar um pouco, né? Várias vezes eu digo aqui, nesse poderoso microfone da Educadora. Estou aqui falando no poderoso microfone da Educadora. Eu tenho que fazer autocrítica, eu tenho que avaliar o meu trabalho, aquilo que eu venho fazer aqui. Às vezes eu saio super satisfeito. Eu saio me amando daqui. Saio me amando, apaixonado por mim mesmo. Falo, nossa, Ivan, como você é o gostosão da Barachita. Hoje você arrebentou, né? Eu saio assim, mas às vezes eu saio criticando a mim mesmo. Também. Hoje você pesou a mão, velho. Você sabe que os gurus... Você exagerou. Os gurus da administração de empresa dizem que custo é como unha. Você deve cortar sempre. O prefeito de Limeira deve ter ouvido esse... quase mantra, não é? Essa recomendação. Custo é como unha, você tem que cortar sempre. Ou custo é como cabelo, você tem que cortar
sempre. Ou com uma barba, você tem de fazer sempre. Mas tem um outro guru da administração, Kaizen, que fala sobre melhoria contínua. O que ele diz, Ivan? Que todo dia, qualquer ser humano, você, eu, quem nos ouve e vê, em qualquer... Isso pode lembrar, inclusive, o Ayrton Senna. Nós falamos há pouco, fora do ar, da Fórmula 1 de antigamente, né? Em qualquer ramo de atividade, faça o que você fizer, independentemente do grau de importância que você tenha naquela organização. Não interessa se você ocupa o cargo mais baixo ou se você é o presidente daquela organização. E até na sua vida pessoal, nós temos de adotar Kaizen. Nós temos de melhorar constantemente. Todo dia nós temos, nem sempre é possível, mas nós temos de nos esforçar para melhorar, pelo menos um pouquinho, Ivan. Então, se você quer me perguntar o que eu quero para hoje, eu quero hoje ter um rendimento, uma produtividade um pouquinho melhor do que a de ontem. E amanhã eu quero ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje. Não sou diferente de ninguém, você também não é. Mas o que você diz é exatamente o sentimento que nós temos. Nós nos cobramos também, porque de vez em quando a gente erra a mão. Mas a gente se esforça para acertar a mão na maior parte do tempo. O que estão dizendo aí no WhatsApp, Ivan? Tem gente aqui pedindo... Olha, por exemplo, quem que mandou essa daqui? Deixa eu ver. Acho que foi o Rosival. Tá? Ivan, fala sobre a cirurgia do Neymar e manda uma risadinha aqui. Vai operar o Neymar, não sei, né? O que o Rosival está querendo aprontar. Deve ficar de 6 a 8 semanas fora, mas dá tempo do Neymar voltar para a Copa do Mundo. Pois é, né? Eu não sei o que falar sobre a cirurgia do Neymar. Você sabe que eu tenho uma visão sobre o Neymar, até porque eu sou santista e o Neymar é menino da Vila, eu tenho uma visão um pouco diferente. Daquela que o torcedor, de maneira geral, tem sobre ele. Eu vejo que o Neymar é muito criticado aqui no Brasil, é muito cobrado aqui no Brasil por torcedores e pela crônica também, pela crônica esportiva também. Eu acho que, às vezes, a crônica esportiva exagera um tanto quanto na cobrança sobre o Neymar. O Neymar tem os problemas dele fora de campo, com o pai dele, lesaram o Santos, o Neymar e o pai dele lesaram o Santos na negociação com o Barcelona, eu sei disso, mas o Neymar... tem os problemas, como o Pelé. Pelé teve os problemas dele fora de campo, mas, meu Deus do céu, eu vi Pelé jogar, eu tive essa felicidade, cara. Eu queria tanto ver o Pelé jogando hoje, porque aquilo era uma coisa maravilhosa, o que aquele cara fazia, e o que esse Neymar faz também, quando nos dias que ele tá bem, que ele, né, é um cara que tem vontade de jogar, que vai para cima. Eu gosto do futebol deles. É um grande tanto jogador. Do Neymar quanto do Pelé. Para mim são dois ídolos maravilhosos, né? Que eu trato como ídolos. Agora, o que os caras fazem fora de campo, gente, o que nós vamos fazer, não? Eu gosto do Pelé, embora não tenha visto o Pelé jogar. Gosto do Romário, que eu vi jogar. Talvez o Romário tenha sido o melhor. Às vezes eu fico em dúvida. Quem foi o melhor jogador que eu vi jogar? Romário ou Ronaldo Fenômeno? Às vezes eu penso que o Romário foi melhor que o Ronaldo. Gosto do Ronaldo, como gosto do Sócrates. E são todos líderes e ídolos contraditórios, né? Porque todos eles tiveram problemas extracampo. Todos eles. De um nível ou de outro, mas todos eles tiveram problemas extracampo. Agora, do Neymar, embora reconhecendo que ele jogue muita bola, eu não gosto nem um pouco. Não gosto do Neymar, não gosto do pai do Neymar, não o coloco, porque o pai do Neymar não representa nada, mas não coloco o Neymar na condição de ídolo. É isso que eu estou falando, da gente separar... Como colocava Ronaldo, como colocava Romário, eu estou falando da gente Sócrates, separar as colocava coisas. Pelé. Estou falando da gente separar as coisas. Você pode não gostar do Neymar Júnior, como você pode não gostar do Edson Arantes do Nascimento. O Edson Arantes do Nascimento é o Edson Arantes do Nascimento. O Pelé é um fora de série espetacular que eu admiro, acho... Nossa, não tem coisa... No futebol, para mim, não tem nada que possa alguém falar de qualquer coisa superior ao Pelé. Não existe. E Neymar jogador, o jogador de futebol, para mim também é ídolo. Um cara que eu adoro ver jogar, gosto de ver o Neymar jogar. Não gosto. Agora, o Neymar Júnior, nossa, como pisou na bola, o pai dele, como pisaram na bola, inclusive com o meu time, o time que eu torço. Pisaram na bola. Mas esses são os seres humanos, né? Agora, o jogador eu admiro. Mas é relativo, Ivan. Eu sou corintiano e não gosto do Neto.
Não gosto do Marcelinho Carioca. Eu gosto do Vampeta, porque eu acho o Vampeta divertido. Mas do Neto eu não gosto. Do Marcelinho Carioca eu não gosto. Ainda gosto, embora já não mais entre nós, do Sócrates, né? Quando me perguntam um ídolo corintiano, Sócrates. Por quê? Porque me agrada a história da democracia, sobretudo da democracia corintiana, o que aquele elenco fez em favor da redemocratização do Brasil. Eu não sou palmeirense, mas eu adoro o Marcos. Sim. Que brasileiro que não gosta de São Marcos? Pois nós estamos falando do jogador, né? Eu não sou flamenguista. Aliás, eu não gosto do Flamengo, né? O Flamengo é um time que eu não gosto dele porque ele sempre se enroscou com o meu. Mas, poxa vida, eu vi Zico jogar, que coisa linda. Eu também gosto do Zico. Que coisa linda. Que era aquilo, rapaz? Aquele time do Flamengo, do Zico Júnior. Eu não sou palmeirense, mas eu tenho um profundo respeito por Ademir da Guia, que eu não vi jogar. Sou fã que eu vi jogar. Eu vi Ademir da Guia jogar. Fã de Ademir da Guia. Eu sou fã de um jogador do Palmeiras que até palmeirense não conhece. Eles tinham um atacante chamado Toninho. Um baixinho. Mas aí você foi longe demais, né? Antigo, do tempo da Ademir da Guia. Um baita no jogador. Enfim, eu tô falando de jogador. Agora, o cara fora de campo era um canalha. O que nós vamos fazer? Isso é problema dele com a vida pessoal dele, particular algumas dele. Figuras me são simpáticas. O Ademir da Guia, o Marcos, o Zico, que não são do meu time, o Sócrates, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, o Pelé, agora o Neymar. O Neymar não desce nem com açúcar. Aliás, eu gostaria que a seleção brasileira não tivesse essa tal Neymar dependência, viu? Vai ficar sem o Neymar 2 meses, mas para a Copa do Mundo ele volta. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui que é importante. Isso aqui, eu preciso falar disso aqui. A Lúcia Alves Ferreira, ela tinha mandado para cá uma mensagem de texto pelo WhatsApp da educadora, dizendo assim. Ela mandou aqui dizendo assim: realmente você usou a palavra correta, suicídio político. Eu estava falando aqui dessa coisa do Mário Botion, dos exames aí e tal. Realmente você usou a palavra correta, suicídio político. Esse cara nunca mais vai ser eleito para nada. Abraços, Lúcia Alves Ferreira. Isso foi às 10h53. Quando foi 11h55, ela mandou uma outra mensagem, dizendo assim: obrigada, Ivan, por ver meu recado. Quer dizer, ela estava dando um puxão de orelhas em mim, porque, na verdade, eu não li o recado dela. E às vezes não é possível. Não li o recado dela. Ler todos os recados, nem ver todos os recados. Eu só estou vendo agora. Então, eu quero aproveitar que a Lúcia me deu esse puxão de orelha para dizer o seguinte. Gente, a gente recebe aqui no WhatsApp da educadora, um montão de mensagens. E não é só o WhatsApp, é o telefone, é o Facebook. Tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o YouTube, eu estou apresentando o programa, poxa vida, não vou dar conta de tudo. Não vou conseguir colocar todo mundo no ar, não vou conseguir ler o texto de todo mundo, não vou conseguir... É humanamente impossível. Sim. Você poder responder a todo mundo. Então eu peço desculpas à Lúcia, viu, Lúcia? Só agora que eu estou vendo aqui, nessa corrida que eu dei agora aqui, que eu vi o teu texto, e por favor, peço sua compreensão. Não foi porque eu ignorei você, ignorei seu comentário, de maneira nenhuma. É porque é muita coisa. A gente às vezes eu consigo atender a todo mundo, às vezes eu não consigo. Hoje foi esse caso. O Paulo Diniz e a Solange Oliveira pedem para que a gente fale sobre a Inter. A Inter volta a jogar nesse final de semana em Sertãozinho, contra o Sertãozinho. É um jogo de 6 pontos, é novo isso no futebol, não é? Porque o Sertãozinho está no G4 e se a Inter vencer o Sertãozinho... Aliás, que bobeira que deu a Inter, não pelo menos empatando com o Juventus, né? O Juventus lá embaixo na tabela, a Inter podia empatar ou ganhar do Juventus e continuar no G4, mas a Inter perdeu para o Juventus, deu uma bobeira e agora vai tentar recuperar o tempo perdido em Sertãozinho contra o Sertãozinho, que é um time melhor, mas futebol não tem lógica, não é, Ivan? Não tem lógica. É possível que um time melhor jogue contra um time pior e perca, e times iguais joguem, ou que a Inter, eu não sei se a Inter é inferior ao Sertãozinho, mas que a Inter vá jogar em Sertãozinho com o favoritismo do time local e consiga vencer. Vamos torcer para isso. Pedir compreensão para o torcedor de futebol é perda de tempo. O torcedor de futebol é absolutamente passional. Eu sei porque eu sou torcedor de futebol. Mas eu também sou profissional do futebol, né? Durante muitos anos acompanhei o futebol profissionalmente, dei esse Brasil inteiro atrás da Internacional, né?
Então conheço o futebol por dentro, sou um profissional do futebol e eu sei que o futebol é uma atividade esportiva e é um negócio também, né? Principalmente nos dias de hoje, muito mais que antigamente, é uma atividade esportiva profissional e precisa ser tratada de maneira racional. O cara que assume o compromisso, por exemplo, de dirigir um time, de ser o presidente de um time ou diretor de um time de futebol, ele tem que ser profissional, né? Ele não pode ser só torcedor, não. Ele tem que ter o olhar profissional para a coisa também. Então não adianta querer falar para o torcedor, pedir razão para o torcedor, porque ele é paixão acima de tudo. Agora, se eu pudesse falar alguma coisa sobre a Internacional, eu ia dizer o seguinte: gente, perdeu para o Juventus, né, em São Paulo. Perdeu, fazer o quê? E a Internacional... Aliás, quando o Juventus não aprontou para a Inter, principalmente lá na Rua Javari, né? Mesmo com times piores, não aprontou para Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, né? É um moleque travesso. A gente tem que aceitar que o grande objetivo da Internacional esse ano é permanecer na Série A2. E já permaneceu, não cai mais. Esse é o grande objetivo. O que vier a partir daí é lucro. Agora, você falar isso para o torcedor é difícil, né? Porque o torcedor é Mas eu tenho um pensamento absolutamente um pouco diferente, passional. Eu entendo todas as dificuldades, sobretudo as financeiras, pelas quais passa a Inter. Eu entendo os problemas de estrutura que há. E eu não estou cobrando diretoria, nem investidores, não se trata disso. Eu teria um pensamento diferente. Eu acho que é possível que a Internacional suba. Caio, isso é quase impossível. Tá bem, é quase impossível. Mas enquanto for quase impossível, não será impossível. Então eu prefiro acreditar que o Leão pode subir. É melhor que os outros que estão na ponta? Não. Tem mais estrutura que os outros, que o São Bernardo, que a Penapolense, que o Guarani, que o próprio Sertãozinho? Provavelmente não, mas pode subir. Mas se subir, ano que vem, cai. Joga um ano na primeira divisão e cai. Eu não sei. Porque às vezes na vida é preciso arriscar. Porque se você esperar um ambiente perfeito, cenário perfeito para fazer alguma coisa, pode ser que você passe uma vida inteira e não faça. Então eu tenho um pensamento um pouco diferente com relação a isso. Eu sei das dificuldades da Inter, mas puxa vida, está tão perto do G4. Falta tão pouco para esse time estar no G4. E aí são partidas eliminatórias, e aí futebol são 11 contra 11. Caio, então, por que não? Por que não subir? Sim, esse é o pensamento do torcedor. Não é melhor estar na Série A1 e depois correr atrás do lucro, né? Porque do prejuízo ninguém corre atrás, não é? Correr atrás do lucro. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas eu prefiro pensar que a Inter pode sim subir para a Série A1. Pensar que pode, você pode pensar. E torcer para isso, eu torço. Mas você tem que... Quando eu falo de você não ser torcedor, deixar um pouquinho de lado aquela coisa do torcedor e passar a olhar o futebol de uma maneira mais racional, se você olhar o futebol da Inter de maneira racional, você vai ver que esse time que nós gostaríamos de ver subindo para a Série A1, esse time foi disputar um título da Série A3 e perdeu em casa. Perdeu em casa tomando uma goleada. E esse time foi disputar o título da Copa... Não tomou uma goleada. Perdeu por 2-0. Perdeu 3-0 aqui, não foi 3-0? Perdeu por 2-0. Ganhou lá por 1-0, perdeu aqui por 2-0. Tá, tudo bem, 3-0. 2-0 que seja. Mas perdeu em casa o título. E depois foi disputar o título da Copa Paulista e perdeu também. Disputou 2 títulos, perdeu os 2. Mas vamos então, amigo. Né? Perdeu o título da Copa Paulista para a Ferroviária, Ivan. Perdeu para a Ferroviária. A Ferroviária pode chegar entre os 8 do Paulista da Série A1. E perdeu jogando bem. Perdeu para um time que tem muito mais dinheiro, muito melhor estrutura. O apoio do governo do PT lá de Araraquara, que reformou a Fonte Luminosa, transformou em Arena da Fonte. Mas o que eu quero dizer... Então, vamos com calma. Mas o que eu quero dizer... Então dá a impressão que perdeu para ninguém, que perdeu para o Tracunhenhen da Serra. Perdeu para a Ferroviária de Araraquara, que disputa agora em condições de igualdade, empatou com o seu Santos. Disputou 2 títulos e perdeu 2 títulos, o que significa que é um time que tem as suas limitações. Perdeu o título para a Ferroviária de Araraquara, que empatou com o São Paulo dentro do Morumbi, que empatou com o Santos.
E que perdeu pro Corinthians. Aliás, o Corinthians ganhou da Ferroviária com as calças na mão. Então, calma lá. Calma lá. Então, tá bom. Calma então vai lá. subir pra não um. perdeu pra Vai subir pra um, Não, então. não perdeu pro Tracunhaém da Serra. Então tá bom. Vamos ficar falando aqui que vai subir pra um, vai subir pra um. Pode ser que suba. Pode ser que suba. Mas acontece que a razão me manda olhar pra esse time e dizer assim, olha, esse time tem suas limitações, a razão me faz crer que esse time tem as suas limitações. E a razão misturada com uma coisa importante, inclusive, no mundo dos negócios, que é feeling, me diz que, caramba, a lógica é que não suba, mas dá para subir. A lógica é que não ganhe da Ponte Preta, mas a Ponte Preta ganhou da Inter com as calças na mão. E ontem a Ponte Preta empatou em casa com Sampaio Corrêa. A Inter poderia ter jogado contra o Sampaio Corrêa. Que é um time forte. Poderia ter jogado contra o Sampaio Corrêa, poderia ter passado pelo Sampaio Corrêa, poderia ter passado pela Ponte Preta. Então, o que eu penso é que, embora tecnicamente o time da Inter não seja nenhuma maravilha, às vezes um pouco de ousadia pode fazer com que o time consiga dar saltos mais altos. É só isso. É só isso. Mas pela lógica, você tem razão. Pela lógica, é um time para ficar aí no meio da tabela da Série A2. Pela lógica, é um time para se manter na Série A2. E tá bom, tá muito bom. Leia as mensagens dos nossos ouvintes, Ivan. O Reinaldo Baltazar está concordando com você aqui sobre Alexandre Ribeiro, a Inter de Limeira. O Alexandre Ribeiro está dizendo o seguinte, tema pode ser qualquer um, menos o Corinthians. E nem política, porque isso dá no saco mesmo, tá vendo? Falou que o seu time dá no saco. O São Paulo ganhou ontem do CRB 2-0 em casa. O Corinthians empatou com o Milionários da Colômbia, o time do Pablo Escobar. Empatou com quem? Com o Mija o quê? Milionários da Colômbia. Mija o quê? Disseram que ontem iam jogar Milionários e Caloteiros. Olha, vocês... O Corinthians jogou muito bem, empatou com o Milionários ontem. Um detalhe, hein, Ivan? Brasileiro nenhum venceu na Libertadores até agora, hein? Brasileiro nenhum. O Cruzeiro favoritíssimo, levou uma tunda. O Flamengo, favoritos da mídia, né? O Flamengo ontem empatou também e não perdeu por detalhes. Essa Libertadores esse ano não vai ser fácil, não. O Grêmio empatou, o Corinthians empatou e hoje... Os argentinos estão vindo com tudo aí. Hoje, Palmeiras e Santos têm a possibilidade de ganhar. O Vasco joga só na semana que vem. Agora... Nós vamos no Peru jogar com o poderosíssimo Real Garcilaso. Ô, Ivan, tem que acabar com essa história de time brasileiro jogar na altitude, né? Ontem o Corinthians jogou na altitude, hoje o Palmeiras joga na altitude. Nós vamos jogar na altitude hoje. Quantas não foram as vezes que a seleção brasileira jogou na altitude? Será que ninguém percebe que a altitude prejudica qualquer que seja o time que for jogar lá? E aí o time da casa joga não em condições de igualdade com qualquer time que for jogar lá. Um querido amigo meu lá de Catanduva, o Éder, fez faculdade comigo, um abraço pro Éder, está dizendo o seguinte, que os times brasileiros, na opinião dele, são superestimados. Eu também tô achando, viu, Ivan, que essa Copa Libertadores talvez não seja uma Copa Libertadores feliz como foi a do ano passado. Eu tô achando que os brasileiros não vão ter vida fácil. Eu tô com um amigo aí, como é que é o nome do amigo? O Éder Vinícius. Tô com ele. Tô achando que esse ano nem os times mais festejados, né? O Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio e o Cruzeiro vão ter vida fácil na Libertadores. A Libertadores apontou de um jeito diferente. Não sei se um brasileiro vai levar esse ano, não. Também tenho sérias dúvidas a respeito. Aí o outro amigo manda uma mensagem aqui, eu não tenho o nome dele, mas ele diz assim, vocês poderiam comentar este assunto. Aí ele manda aqui até um print. Um print, né? Brasil levará 260 anos para atingir nível de leitura de países ricos. Infelizmente. Realmente. Não só de países muito ricos e muito mais pujantes que o Brasil. Por exemplo, o amigo não põe o nome, mas na Argentina, Ivan, há o mesmo número, ou pelo menos há alguns anos havia, o mesmo número de livrarias que há de drogarias aqui no Brasil. Como é que é o negócio dos números aí? Fazendo um comparativo número a número, na Argentina, em Buenos Aires, tem muito mais livraria do que no Brasil. Tem mais livraria do que no Brasil farmácia. Deixa eu colocar aqui uma Então o brasileiro precisa ler mais, sim.
O caminho da leitura é o caminho da redenção de uma nação. Da leitura, do estudo, da educação. Tudo começa pelo estudo, pela educação e pela leitura, seja lá do que for, na plataforma que for. Porque hoje tem livro digitalizado também. Não precisa ser o livro de papel. Não precisa ser o jornal no papel. Não precisa ser a revista no papel. Mas a leitura faz muito bem a qualquer cidadão. Nós temos um público, uma parcela da população aqui que gosta de ler, as editoras têm sempre grandes lançamentos, etc. e tal, né? E a gente tem um público que gosta de leitura e que lê. Agora, o problema também não é só a quantidade de gente que lê, o problema é a qualidade do que essa gente está lendo. Né? Também tem, esse é um outro aspecto. Eu concordo plenamente com você, eu concordo parcialmente com você. Eu acho que qualquer leitura já é um começo. Até leitura de gibi. Para quem não é afeito, qualquer leitura. Né? Para quem não é afeito à leitura, até bula de remédio. Vale a pena ler. Né? Porque isso, a leitura desenvolve, te proporciona um desenvolvimento mental. Agora, a qualidade da leitura também é bom, né? Porque o que vende muito no Brasil hoje é livro de autoajuda. Querido e saudoso por todos nós, não é? Querido e saudoso, amado professor João Batista Petrelli, jornalista não dos bons, mas dos melhores, me dizia o seguinte: meninão, Petrelli morreu em 1992. Eu tinha 15 anos, então eu de fato era um meninão na época. Leia todos os dias do ano o dicionário. Quem lê o dicionário todos os dias do ano, no mínimo, no final do ano, terá conhecido 365 novas palavras. Não é tão fácil ler o dicionário todos os dias do ano. Mas é legal, pode ser interessante. O meu querido e estimado amigo Beto Lucato, que realiza todos os anos com muito sucesso, com muita dificuldade, com muito sucesso, o Prêmio Gazeta de Literatura, premiou recentemente os ganhadores com dicionários de papel, Ivan. Olha que iniciativa nobre do Beto Lucato. Ele poderia ter premiado com tablet, com computador, com celular. Ele premiou os ganhadores do Prêmio Gazeta de Literatura com dicionários de papel, para ensinar essa garotada a procurar palavras e verbetes no dicionário. Certa vez, eu estava chegando para trabalhar numa emissora aqui da cidade, não vou dizer, não tem necessidade. Estava chegando para trabalhar numa emissora da cidade e eles estavam fazendo uma limpeza lá nos depósitos dele lá, né? E eu estava ali à toa, sem fazer nada, esperando para falar com o proprietário, fui dar uma volta lá para dar uma olhada aqui que estavam, né? O que estavam jogando fora, o que estavam fazendo lá, né? E fui andar no meio da bagunça toda que estava saindo lá. E de repente eu olhei assim, abaixei, peguei um dicionário Aurélio. Estavam jogando fora, porque não tinha capa. Estava só estava o corpo, a capa não existia do dicionário Aurélio. Estavam jogando fora, ia pro lixo. Falei, não. Peguei, enchei embaixo do braço. Levei para casa, estão jogando fora, né? Vou levar para mim. Levei para casa. Aqui na Vila Queiroz, na Avenida Laranjeiras, eu não sei se tem ainda ali embaixo. Na frente da loja do Sempre Vale tem uma loja que vende produtos antigos. Não, na frente do Limeira Clube. Na frente do Limeira Clube, do lado de uma loja de materiais de construção, eu não sei se tinha um cara que encapava livros. Encapava livros? Encapava livros ali, eu não sei se tem ainda. Tinha ali uma empresa, um camarada lá que encapava livros. Peguei esse dicionário Aurélio, estavam jogando fora, levei lá, pedi pro cara encapar, o cara botou uma capa preta nele, ficou lindão. Eu devo ter até hoje esse dicionário Aurélio lá na minha casa. Livro não se joga fora. Mais uma do Petrelli? Quem lê mais sabe mais. Com certeza. Quem lê mais sabe mais. Mas vocês, multiplataformas, no rádio, na internet, no celular, fazendo um programa originalmente de rádio, hoje o rádio com imagem, incentivando a leitura, nós estamos incentivando a leitura de jornais, revistas e livros.
Quem lê mais, sabe mais. O que mais que tem aí, Ivan? Tem um ouvinte aqui mandando uma mensagem de áudio. Eu não sei se é... Eu acho que não é sobre tema pra gente. Bom, mas como a gente tá pedindo tema pros nossos amigos ouvintes, não é isso? Vamos colocar no ar essa mensagem de áudio aqui? Vamos lá. Ivan, boa tarde. Eu tô falando com você porque a gente não está aguentando mais. O pessoal do Jardim Alvorada, ali na área do Praia do Turco, tá infestado de pernilongo. A gente vai na farmácia, toma picada no restaurante, no cabeleireiro, na casa de ração. Olha, cliente reclamando. Tá difícil, viu, Ivan? Eu gostaria que você pedisse para o pessoal da prefeitura que descobrisse onde está o foco para acabar com isso antes que aconteça alguma coisa. Ah, que legal. Foi bom você mandar, a Mari que mandou essa mensagem pra gente. E aí o medo da população, com justa razão, é que esse pernilongo não seja um pernilongo, seja um mosquito da dengue, né? Foi bom a Mari me mandar essa mensagem, Mari, porque eu tinha esquecido. Eu passei aí um dia desses, e eu estava conversando com o pessoal e me falaram isso. Mas acho que não é só pernilongo, não. Eu acho que é mosquito da dengue, porque de dia eu perguntei para a pessoa, mas pera um pouquinho, isso é de dia? Tá picando de dia? É, de dia tá picando de dia. Então não é pernilongo, não, é da dengue e mesmo. O pernilongo tem hábitos noturnos e o mosquito da dengue, a mosquita, né, da dengue, tem hábitos diurnos. Então, né? E me falaram, o pessoal da Alvorada, eu esqueci. Que bom que você ligou para falar isso aí, que você mandou essa mensagem, Mário. Eu tinha esquecido disso. O pessoal da Alvorada me falou, diz que tá uma infestação de mosquito, mas Vamos uma fazer infestação. uma no local. Diz que o povo não consegue ficar parado na rua ali, porque vem nuvem. O nosso departamento de jornalismo vai até você, Mari. Nós vamos fazer uma matéria no local com áudio e vídeo. Vamos procurar saber disso aí. Eu ouvi o pessoal lá da... se for passar para as meninas aqui do jornalismo, ali é rua... o nome da rua é um nome de um jornalista. Jornalista Arquímio de Barros. Arquímio de Barros. Que eu não conheci, não sei quem é, mas é o jornalista Arquímio de Barros. Mesmo quando a gente não quer fazer críticas ao prefeito, nossa audiência não deixa, né? Queixas e reclamações. Tá entendendo, meu querido amigo Paulo Eblin, como é que funciona? Nós somos os olhos e os ouvidos da população. Então o assunto pode ficar chato, repetitivo, eu até acho que fica, mas nós temos de atender as pessoas, e as pessoas reclamam, e reclamam porque sentem na pele, vivem um mau governo e sentem os efeitos de um mau governo na própria pele. Mas tem mensagens aí, não é, Ivan? Se não for falar do Mário, fale dos vereadores. Essa ouvinte aqui, eu não sei se é essa ouvinte ou é esse ouvinte, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, dá uma olhadinha aqui. Eu não tô achando o nome, mas essa quer que fale de política, essa pessoa. Os vereadores de Limeira iam abrir a CPI do transporte. E eu acho que tem de ter CPI do transporte, sim, senhor, porque Limeira é a única entre os milhares de municípios brasileiros, cidades brasileiras. Limeira é a única cuja empresa de ônibus está sob intervenção do governo. Aí conseguiram 4 votos. Conseguiram um 5º voto, do Cleiton Silva. E aí o Marcelo Rossi, que é um vereador, que tem uma oportunidade fantástica de desenvolver a sua carreira política, porque tem DNA, não é? Filho do ex-prefeito Gelson Rossi. Ele pode ser independente. O Marcelo Rossi tem o seu eleitorado. O Marcelo Rossi é um médico que tem uma clientela enorme, atende pessoas de mais idade, é um médico querido e respeitado. E o Marcelo Rossi tem tradição familiar na política. E, sobretudo, o Marcelo Rossi tem bastante dinheiro. Então, o Marcelo Rossi não precisa ficar amarrado com o Mário Botion. Ele pode fazer, sim, uma gestão, independentemente de estar no partido do Quintal, que é o mesmo partido do Mário Botion. Ele podia até trocar de partido para seguir uma trajetória independente. Eu acho que o Marcelo Rossi está perdendo o trem da história. Aliás, como qualquer vereador, porque o vereador é eleito para fiscalizar o poder público, só isso, viu, Ivan? O vereador só tem 2 atribuições: fiscalizar o poder público
e criar projetos de lei que podem virar lei que não onerem o município. São só essas duas coisas que o vereador faz. Dar nome de rua, conseguir ambulância para levar familiar, fechar a rua, conseguir o ônibus para levar a equipe de futebol do bairro. Isso não é atribuição de vereador. Não é atribuição de vereador. A atribuição do vereador é fiscalizar o poder público e propor projetos de lei que possam virar lei sem onerar o município. Então, Marcelo Rossi está perdendo uma oportunidade de ouro de ser independente, de não ser dependente do prefeito, de não fazer só as vontades do prefeito e de ter uma trajetória na política brilhante, tanto quanto a do seu pai, que tinha uma sensibilidade política tão grande junto às questões ligadas ao povo mais pobre, que ganhou certa vez o troféu João de Barro, porque foi um dos artífices de um programa habitacional muito bem sucedido aqui em Limeira, no final dos anos 80, no começo dos anos 90. Então, o Marcelo Rossi retirou a assinatura da CPI, que vai fazer falta, porque tem sim que investigar essa intervenção. Essa intervenção tem de ser investigada. O Mário Botion não falava que ia abrir a caixa preta do transporte coletivo? Não abriu. Falou que ia abrir e não abriu. Prometeu que ia abrir e não abriu. Disse aqui nesse microfone que ia abrir a caixa preta do transporte coletivo, ainda quando pré-candidato, virou prefeito e não abriu a caixa preta do transporte coletivo, e não há meios do seu Botion abrir a caixa preta do transporte coletivo, cumprindo uma promessa que fez. Então a Câmara Municipal tem sim que investigar essa situação, e eu espero que o Marcelo Rossi assine novamente a CPI, porque com 5 assinaturas sai a CPI do transporte. É bom para o município, é bom para o povo, é bom para Limeira saber das coisas como de fato estão transcorrendo, porque a Prefeitura não conseguiu sequer... É bom desde que não termine em pizza. A Prefeitura CPI, não né? conseguiu sequer iniciar aquele plano. Sabe aquele plano? Tinha que fazer um edital para contratar uma empresa, para fazer um plano da mobilidade urbana. Nem isso a Prefeitura conseguiu fazer. E aí, quando o Caio diz que o Mário não vai conseguir em 4 anos, dizem que o Caio está falando bobagem, né? Ele não conseguiu iniciar os estudos do plano de mobilidade urbana, que vai demorar 1 ano. Aí o edital não pode ser ao mesmo tempo. O edital tem que ser aberto depois. Porque como é que você abre um edital se você não sabe que tipo de modelo de transporte coletivo que você quer? Aí mais 1 ano. Aí todos os processos que há na justiça em 4 anos, nem super-herói consegue. Bom dia, Caio. Bom dia, Ivan. Não deixem de falar de política. Nós precisamos ouvi-los para estarmos atualizados. Vilma Borges, do Campo Belo. Silvana Beckman pergunta a respeito de um boato que está circulando por aí de que os ônibus vão entrar em greve. Está sabendo disso? Não temos essa informação, Silvana. Aliás, acho que está no campo do boato. Aliás, eu não sei o que aconteceu com o sindicato dos motoristas, que desapareceu completamente do noticiário. Sumiu. O pessoal da diretoria dos sindicatos motoristas e cobradores, enfim, do transporte coletivo, desapareceu. Teve um funcionário que sofreu um acidente na garagem da aviação limeirense esses dias. Acho que esse funcionário ainda está internado no hospital, e o sindicato nem sabia do que tinha acontecido, não deu qualquer satisfação, não se manifestou. Não sei o que está acontecendo, não, inclusive com o sindicato. Tem uma ouvinte que manda uma mensagem de áudio aqui. Vamos ouvir, Caio? Vamos lá. Uma mensagem de áudio pelo WhatsApp da Educadora. Vamos ao vivo. Bom dia, Ivan. Bom dia, Caio. Amo vocês, viu? Vocês sabem disso. Gostaria, Caio, que você e o Ivan perguntassem para o Botion. Ele fala que ele não está preparado para ser prefeito. Por que então não sai do barco? Pois nós estamos morrendo por uma saúde que não tem remédio, não tem médico, está um caos. A gente está numa UTI, Caio. Deixa eu ver se ela diz o nome aqui, peraí. Então, Caio, eu sou a Zezé, você sabe disso. Eu gostaria que a gente tivesse uma Limeira como a gente tinha antigamente, na época do seu Vitório Bortolã, do Gu Bortolã, seu pai, do meu pai, do que meu é uma avô. Pessoa queridíssima. Gosto muito de vocês. Muito beijo, obrigado, gente. Zezé, um beijo. Mas meu pai e meu avô são passado, né? Infelizmente, são passado. Meu avô morreu há quase 30 anos, meu pai morreu há mais de 20 anos. Nós temos de olhar para o futuro.
Com relação ao Mário deixar o cargo, eu sou contra. Eu acho que o Mário tem de completar o seu mandato e aí certamente ele será candidato à reeleição e aí o povo decide se vai votar nele ou não. O que mais que ela perguntou sobre as condições da saúde? A cidade não tem nem secretário da saúde. Pois é. Não tem muito o que dizer. Ontem, Câmara dos Deputados regulamentou motoristas, aplicativos. Queria saber a opinião de vocês. O Renato do Jardim São Paulo. Não tinha como não regulamentar, ele regulamentou minimamente e mais, hein? A Câmara e o Congresso, eles deram uma... Regulamentou daquele jeito para não proibir os serviços. Né? Deram uma assim, sabe, meio que lavaram as mãos, né? Uhum. E jogaram para as prefeituras, né? Agora, o que eles aprovaram lá, algum regulamento mínimo, e disseram assim, olha, agora as prefeituras que regulamentem, cada um regulamente no seu município. Ivan não tem controle. Não tem controle. E não terá controle. O Mário Botion não vai regrar aqui, como nenhum prefeito de nenhuma cidade brasileira vai regrar, porque os prefeitos não querem indisposição com a população e a população acha que o Uber é um alto negócio porque é muito mais barato que o táxi. Então, não tem como discutir, Ivan. Não. Com esse argumento do preço, não tem discussão. O Egberto da Vila Castelar disse que um tema interessante seria por que a Petrobras não tem concorrente. Aí, se a gente for entrar nesse tema aqui do porquê que a Petrobras não tem concorrente, vai dar pau aqui na mesa. Porque o Caio Bortolã vai mas a Petrobras tem concorrentes nos postos de gasolina, O Caio vai ficar na posição dele. Não, mas eu acho que ele está querendo dizer é da política... De extração de petróleo? Dessa coisa de uma empresa petrolífera nacional, né, que a exploração do petróleo é toda por conta dela, né? Ela abre mão de alguma coisa, agora que está abrindo mão de alguma coisa, né? Mas a coisa do petróleo é nosso. Eu sou um defensor eterno do petróleo é nosso. Eu acho que petróleo... Eu sou um defensor da privatização da Petrobras. Petróleo, para mim, é estratégico, é uma questão estratégica, né? E o Brasil deveria... essa deveria ser uma questão de Estado, não é de governo. Não faça confusão com o governo, por favor. Não é governo do PT, não é governo do PSDB que deve determinar o que deve ser. Essa deve ser uma questão de Estado. Estado, uma posição do Estado brasileiro. O petróleo ser explorado porque é uma questão estratégica pelos brasileiros. Não permitir que os estrangeiros se apossem do nosso petróleo. Essa é uma posição que eu tenho. É uma posição defendida lá atrás pelo Monteiro Lobato e outros grandes brasileiros. Bem lá atrás, né? No passado, bem lá atrás. Pelo Monteiro Lobato, que era um empresário. Na verdade, a posição dele era mais de um empresário, porque o que ele queria era que o brasileiro explorasse o petróleo. Ele queria participar de uma empresa, inclusive, exploradora de petróleo no Brasil. Ele era um empresário, defendendo o petróleo é nosso. E o governo do Getúlio Vargas encampou a política do petróleo é nosso e depois os governos militares mantiveram. Eu acho que isso deve ser mantido no Brasil. O Caio defende uma outra posição. Eu acho que não há maior praga nos governos, todos eles, estadual, federal e até os municipais, do que as estatais. Eu acho que tem que acabar com todas. Todas, inclusive a Petrobras. Pois é, eu já tenho uma opinião diferente e acho que agora também não vai dar tempo para isso. Não dá tempo. Já está na hora de eu ir embora. Já estourou o horário, mas vamos ler as últimas. Registrando aqui, Gerson do Belinho Ometo. Caio, concordo plenamente com você. A Inter, falta um pouco de ousadia. O Rogério Francisco de Iracemápolis foi quem mandou aquela mensagem. Eu já falei aqui da mensagem da falta de leitura. Da falta de leitura, né? Rogério Francisco de Iracemápolis. A Ana Felipe manda bom dia pra gente. Mas ela pediu para não falar o nome dela, então eu não vou falar o que ela está falando aqui. Agora já falei seu nome, Ana. Agora lascou. Então deixa quieto, mas obrigado, registro aqui, obrigado, Lúcia, Ana Felipe. E a Lúcia do Simonete. Olha aqui no Simonete também está empesteado de pernilongos durante dia e noite, eu não aguento mais. Então olha lá, de dia é Aedes aegypti, pernilongo é à noite. Então a Lúcia do Simonete também está reclamando. A gente vai ver isso aí. Por que está empesteado assim? Ministro Raul Ivan Schutzer Jungmann, um bom almoço. Caio e até amanhã. Bortolation, um abraço, até amanhã. Até amanhã, ministro. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de